noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo, né? O melhor lugar que nós poderíamos estar aqui na casa de Deus e sempre vai ser aqui, né? Porque não há coisa melhor do que você estar com Deus, do que você estar na presença de Deus, né? E esse é o que nós almejamos, né? O que nós precisamos também, sempre estar aí na presença de Deus. Queridos, agradecemos aqui a presença de cada um que está aqui. O Lucas já orou aqui pela mensagem, né? Aí do Edinho, que está sempre conosco aqui. É sempre uma alegria ver o Edinho aqui conosco, viu, Edinho? Edinho que já desde... Conheço o Edinho, a Giz, de muito tempo, acho que antes de qualquer um aqui, já os conheci aqui. E realmente sempre a gente estava empenhado juntos, buscando eles, trazendo para a igreja, né? Cantando, ensaiando aqui, né? Música, e é um privilégio vê-los aqui. Louvado seja Deus e que Deus abençoe, que vocês continuem firmes nesse caminho, né? Pela graça de Deus, e tenham muito ainda a contribuir para a obra de Deus, que Deus possa usá-los, né? Esse é o desejo sincero de coração, né? A gente fica feliz em ver quando realmente os frutos vão, o trabalho dá frutos, né? E realmente eu vejo na vida deles aqui, né? Aí a Giz trouxe o Fábio, e aí o Fábio já vem mais dois, e assim vai crescendo, né? Hoje eu brinquei lá com... Não sei quem perguntou, se o Eduardo, ou se foi alguém lá que perguntou como é que estava a igreja, né? Falei, crescendo, né? Falei, tá nascendo bastante criança, né? Então está crescendo. Mas é um privilégio nós estarmos aqui na casa de Deus. E nós cantamos um hino aí que fala realmente muito bonito, que fala que Jesus é melhor sim que ouro e bens. E é verdade. Jesus, ele é tudo para nós. Ele é tudo para mim, né? Diz aqui, né? Ele é meu salvador, ele é meu redentor, né? Ele é o nosso mantenedor, como eu costumo dizer sempre. E é verdade. Sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Não chegamos a lugar nenhum. Por mais que você conheça ou não conheça, ou por mais que você tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, mas sem Jesus você não é nada. Sem Jesus eu não sou nada, você não é nada. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Somos totalmente dependentes de Deus. Independente da situação. Seja ela você uma pessoa culta, de muito conhecimento, ou de menos conhecimento, ou com pouco dinheiro ou muito dinheiro, mas você é totalmente dependente da graça de Deus. É isso que nós temos que ter sempre em nossa mente e nosso coração. Porque por mais culto que Paulo era, um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele chega a um ponto que ele diz o quê? Miserável homem que eu sou. Paulo, então se Paulo fala isso, miserável homem que eu sou, com todo o conhecimento, com toda a espiritualidade que ele tinha, né? Com todo o cristianismo, e eu, coitadinho de mim, né? Quem somos nós? Então, realmente, nós temos que reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Independente daquilo que você tem a oferecer, né? Que você possa contribuir para a igreja, que você possa contribuir para a obra de Deus, para Deus, você é totalmente dependente da graça de Deus. Se não fosse Deus, você não teria nada para contribuir. E nem poderia nada. Então, é isso que nós temos que entender. E é isso que, por isso eu escolhi esse hino. Melhor, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. E tem que ser um crescimento constante. Tem que ser dia a dia. E nós temos que fazer esta caminhada. Já eu falo com o pessoal aqui da live, mas aqui, ó, o crescimento é essencial à vida. É ou não é? A vida física. A pessoa nasce, bebezinho, né? Esses dias mesmo o Miguel aqui era um bebezinho, agora já está grande. O Natan também há poucos anos estava, hoje já é grande. O crescimento é essencial à vida. É necessário. O crescimento espiritual, também falando da vida espiritual também, é essencial também. É essencial à nossa vida espiritual. Os que não crescem estão a caminho da morte. Quem não cresce está a caminho da morte. Fisicamente falando, o máximo que pode acontecer é ficar estagnados. Mas espiritualmente falando, não. Se você não cresce, você está a caminho da morte, você retrocede.
Sabe, abandonamos o passado e iniciamos uma nova vida. Mas quando que começa o crescimento espiritual falando? Quando que começa o crescimento espiritual? Quando você nasce de novo, não é? Você nasce de que forma? Através do batismo. Ali que você nasce. Então você toma a decisão e que você nasce, você sai das águas ali. Não falamos que é um bebezinho, espiritualmente falando, né? Agora, independente da idade, porque está começando a caminhada, está nascendo de novo. Então aí ele tem o quê? Que crescer. Ele tem que crescer. Então o crescimento, ele é importante. E o cristão, então, ele está em crescimento, empenhado numa viagem ascendente deste mundo para o mundo futuro. Para o mundo futuro. Tivemos uma aula hoje fantástica, Lucas, depois que o pessoal foi para a classe. E eu até gravei essa aula depois. Mas essa é uma realidade. Fala assim que ali na Paulista Sul, onde tem a embaixada americana, ele fala assim, a partir do momento que você... É como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos dentro do Brasil. Quando você entra ali, as leis, você tem que respeitar as leis daquele país. Tudo aquilo que é dito ali, porque ali tem um embaixador daquele país, representante. Sabe? E nós somos também embaixadores de Cristo aqui na terra. Quando as pessoas entram em contato conosco, ele não encontra um cidadão aqui, um representante desse reino terreno, mas um representante do quê? Tem que ser assim, do reino celestial, do reino de Deus. Ele tem que estar na presença de uma pessoa diferente, de uma outra nacionalidade. Ele é um embaixador, representante do reino celestial. É assim que tem que ser. Sabe, desenvolvimento constante produz caráter cristão bem equilibrado. Desenvolvimento constante produz caráter cristão bem equilibrado. O tema que nós vamos estudar aqui, que é na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, ele fala do desenvolvimento desse caráter cristão, certo? Eu já falei de uma outra forma, de um outro dia, já falei sobre esse assunto, mas hoje eu quero abordar algumas coisas diferentes, pelo menos algumas coisas. E aqui realmente, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 1. E antes de abrir a Bíblia agora, eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, Criador, Redentor e Mantenedor. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor nos concede todas as coisas. O Senhor nos concede a graça de tua companhia. O Senhor nos concede tudo que nós precisamos nessa vida para termos uma vida feliz ao teu lado. Mesmo vivendo em um mundo conturbado, um mundo onde há problemas, há dificuldades, mas que apesar desses problemas, dessas dificuldades, nós somos felizes. Nós somos conscientes de que viveremos em um mundo melhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E por isso, Pai, nós queremos continuar nessa caminhada com essa certeza, com essa confiança de que o Senhor nos levará para o céu e que ali estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, Pai, perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Pai, a sermos cada dia melhores. Que cada dia possamos crescer na graça, no conhecimento da Tua Palavra e nos preparando para esse glorioso dia. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Abençoe também os nossos queridos que nos acompanham através dessa live. Ser com cada um, Pai. Com cada familiar aqui representado. Nós queremos um dia que todos os nossos queridos estejam conosco nos céus. Pois, ó Pai, nos ajude a testemunharmos
a essas pessoas. E que de alguma forma, Pai, elas sejam alcançadas, elas sejam tocadas e também aceite também o teu convite para que um dia estejam contigo nas mansões celestiais. Nos dê agora a companhia do teu santo anjo em espírito. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu gostaria também de agradecer a disponibilidade de vocês, porque falando de crescimento cristão, de crescimento espiritual, a associação, ela providencia esse elo, que é o encontro de líderes oficiais. Eu sei o quanto às vezes é difícil para as pessoas, né? Embora eu sei que é gostoso, não vou dizer que é ruim você ir ao UNASP. É cansativo, sim, estamos cansados, aqueles que foram, é cansativo, mas é gostoso. E também é um meio de você crescer um pouco, que a igreja realmente propicia para você crescer. Então, e agradecer então a sua disponibilidade dos líderes da igreja, que hoje se dispuseram e que foram até lá, né? Então, temos alguns que foram e que não estão aqui, mas que Deus abençoe, nós compreendemos, sabemos realmente o cansaço. E até houve um comentário de alguém dizer assim que do Márcio, né, que é o primeiro cargo que ele pega, mas que legal que ele se dispôs, que ele foi, né, até lá realmente. E eu queria dizer que a Dani, que está na live aqui, né, ó, Dani, realmente ele foi na classe, viu? Eu acompanhei o Márcio até lá, tá bom? Fiz questão que ele entrasse na classe, falei, ó, não deixa esse menino sair não, né, tá bom? Então ele estava ali na classe, viu, Dani? E assistiu ali às aulas, né? E eu fiz até questão porque isso me interessa, né? Já que ele estava na classe de... Então eu acompanhei, viu, Dani? Para ficar tranquilo aí. E o Márcio foi lá assim, tá? Agradecer aqui também a Jaqueline Santos, que está aqui na live, né? Que Deus abençoe. A Regiane também. Ah, o Márcio está aqui. Agora eu vi o Márcio aqui. Viu, Márcio? Tá bom? Estou testemunhando aqui, viu? Que Deus abençoe. Abençoe também a Alessi, né? Que está aqui também na live. Juraci Andrade. Quem que é Juraci Andrade? Sua mãe? Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe, viu? Bom, acho que são as pessoas que eu estou conseguindo visualizar aqui. Muito bem, que Deus abençoe. Queridos, mas em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7, que é considerado aqui como se fosse uma escada, né? Aqui nos diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade, ou piedade, né, que seja o amor fraternal, então o amor. Essa você vê como é uma crescente aqui que Pedro usa, né? Começando o quê? Com a fé, com a confiança, com a esperança, né? Isso está em segunda carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 5 a 7. Se alguém ainda não encontrou aí, tá bom? Que não conseguiu acompanhar, né? Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7. Versículo 5 a 7. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 5 a 7. E eu vou fazer questão de reler aqui. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé, o quê? A virtude. E com a virtude? E com o conhecimento? Domínio próprio. E com o domínio próprio? E com a perseverança? A piedade, ou amor fraternal, né? Que é com a piedade. Ali, ou fraternidade. E com a fraternidade o quê? O amor. Né? Essa é a escala que ele faz. Por isso que eu digo que é um crescimento. E por isso que eu digo que bom que você então decidiu hoje ir para um elo, para realmente ter mais conhecimento ali, procurar se esforçar para aprender algo mais, para realmente você ter mais condições de passar isso para as pessoas. Então nós devemos crescer realmente nessa caminhada, tá bom? Então, aí fica nosso agradecimento aí de público a todos aqueles que foram, a todos aqueles que participaram. É uma lista aqui.
O apóstolo apresenta uma lista de atributos que todos que aceitaram a Cristo e se tornaram candidatos ao reino dos céus podem cultivar com as bênçãos de Deus. O amor de Deus promove cada estágio do desenvolvimento do caráter cristão. Sabe, essa escada aqui, você já foi a um shopping, né? Você já viu uma escada rolante? E tem muitos garotos que eles gostam de brincar nessa escada rolante. Mas de que forma? Não é descendo, ou subindo quando está subindo, descendo quando está descendo. É subir ao contrário. Quando ele está descendo, ele sobe. Agora, é difícil, não é? Tem que exigir mais esforço, né? Mais empenho para você subir a escada rolante. Agora, independente de onde você esteja quando você está fazendo isso, se você estiver no começo e parar, o que vai acontecer? Vai descer. Se você estiver no meio e parar, você vai descer. Se você estiver lá, quase no penúltimo degrau, né, e parar, o que vai acontecer? Vai descer. É isso que acontece na vida espiritual. Independente de fazer um ano que você está na igreja, ou fazer 10, 15 anos, ou 40, 50 anos, já está lá nos últimos degraus, mas se você parar, você vai voltar. Você vai regredir. É isso que acontece na vida espiritual. Por isso que não pode parar de quê? De crescer. Crescer. Um dia eu brinquei com meus filhos, já disse aqui, e falei para eles, bom, agora são pastores, agora importa que eles cresçam e que eu diminua. Eles falaram, não, nada disso. Tem que continuar crescendo. Tem que continuar crescendo. Porque se você parar na vida espiritual, você morre, você volta. É como você parar numa escada rolante. E você está subindo no sentido contrário. Você parar, ela te traz de volta. Então, na vida espiritual é assim. E a lista de Pedro aqui nos fala justamente isso, né? Ele fala assim, ó, que ela merece toda a nossa atenção. Nenhum dos degraus representa autossalvação. Não importa, mas eu estou no último degrau. Eu tenho todo o conhecimento. Tenho todo o conhecimento da doutrina, tenho todo o conhecimento do manual da igreja, tenho todo o conhecimento. Não importa. Se você pode estar lá no último degrau, mas se você parar, sabe, vocês na parte da manhã, todos estavam praticamente, e aquele pastor que é do Lar e Família, que também ele diz o quê? Que ele compra todas as Bíblias nas versões que saem, né? E ele costuma, então, ele tem a Bíblia dele de preferência, que ele gosta, aquela Bíblia que faz anos e anos que ele tem, ele leva para a igreja, que ele prega com ela, mas ele sempre faz um ano bíblico com uma Bíblia nova. Por quê? Aprender. Ela aborda de uma forma diferente. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. Então você vai adquirir o quê? Mais conhecimento. De repente você consegue, né, ali decifrar um assunto de uma forma que você não estava enxergando numa outra tradução. Então isso ajuda para que você tenha conhecimento, né? Isso é interessante. Então fala assim, ó, cada um desses degraus, cada um deles, se baseia num atributo comunicado pelo céu que representa cooperação com o que Deus já realizou. Os degraus são, nós vimos aí, fé, para recapitular, virtude, o que mais? Conhecimento, o que mais? Domínio próprio, o que mais? Perseverança e piedade, que é a fraternidade, né? O amor fraternal e amor. Então, esses aqui são esses aqui que nós podemos ilustrar como se fosse o degrau de uma escada. Você está subindo, tá bom? Não precisamos desenvolver essas qualidades em ordem cronológica. Precisa ser nessa ordem. Mas uma coisa tem que ser certa. É o primeiro degrau, que é a fé, e o último, que é o amor. Por quê o amor? Porque, segundo Paulo, ele fala lá na sua carta aos Coríntios, que o maior desses dons é o quê? O amor. O maior é o amor.
Paulo fala justamente isso, né? Então ele fala aqui, ó, se fosse assim, então, se você fosse fazer de uma maneira diferente, mas não importa, então, a ordem aí, mas a fé lá e o amor sempre ali no final. Queridos, fé. A fé vai à frente e o amor comanda, então, a retaguarda. A fé vai à frente e o amor comanda a retaguarda. É o primeiro degrau e a chave para os outros. A fé, a confiança, a esperança é a chave para os demais degraus. Tem que resolver, é isso que chama atenção, é isso que te leva ao batismo, que leva realmente a você nascer de novo. Então, decidir a ser uma nova pessoa, uma pessoa diferente. Então, essa decisão que é importante, que te leva ali, então, ao batismo. É o primeiro degrau e a chave, então, para você alcançar os outros. É a capacidade de receber e se apropriar de cada bênção. Esse é o começo. É a capacidade para você receber e se apropriar de cada bênção que Deus tem para você. E Deus tem muitas bênçãos, muitas bênçãos. Se eu fosse enumerar aqui as bênçãos que Deus tem me concedido durante toda a caminhada, toda a minha vida, talvez daria para escrever um livro ali, ou mais que um livro, livros e livros. É o começo, mas você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Sabe, é a fonte viva de todas as virtudes cristãs. Ellen White, ela diz o seguinte: após receber a fé evangélica, nossa primeira tarefa é buscar acrescentar virtuosos e puros princípios, e assim purificar a mente e o coração, preparando-os para a recepção do verdadeiro conhecimento. Isso está em Testemunhos Seletos, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 552. Então esse é o primeiro passo, é a fé. Mas depois ali na escala ela vem o quê? Vem a virtude. A virtude então ela é a saudável moralidade que se desenvolve como resultado da fé em Cristo, como nosso Salvador. Então, virtude. Virtude é isso. É a moralidade que se desenvolve como resultado da fé, então, que você tem em Jesus. Você coloca nele. Mas depois vem o quê? Conhecimento. Você vai conhecendo. Vem o conhecimento. E o conhecimento nada mais é do que a compreensão que a pessoa tem das coisas espirituais. A compreensão verdadeira, sincera que ela tem das coisas espirituais. Com a consciência limpa, a percepção espiritual fica clara. Esse conhecimento não é apenas intelectual. Consiste o quê? Em experiências espirituais pela iluminação do Espírito Santo. Aí juntado conhecimento com experiência, coisa só tem ali a desenvolver. E cada dia mais, cada dia mais. Fala aqui então que em seguida vem o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o poder sobre si mesmo. É o poder que você tem sobre você mesmo. Domínio próprio. Né? Você consegue dominar os impulsos, os desejos. É o domínio que você tem sobre si mesmo. Fala, o crente deve saber controlar-se. Controle sobre o próprio temperamento, sobre o egoísmo e sobre toda forma de pecado está em foco aqui nesse verso. É o domínio sobre tudo isso. Fala que você não pode impedir que o passarinho voe sobre a tua cabeça. Mas que ele sente ali, faça ninho, aí você... Por isso que na oração do Pai Nosso, diz lá, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Pai, livra-nos das tentações. Então, quer dizer, você é isso que você tem que pedir. Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Certo? Jesus foi tentado? Tentado. Mas ele não pecou. Né? Então, se ser pecado, José foi tentado? Mas não pecou. Não caiu. Pelo menos naquele não. Né? Que a gente sabe, na história bíblica, né? Então, quer dizer,
Tentação não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Você cair naquela tentação, né? Então ele fala aqui, ó. Então, domínio próprio é isso. É o poder sobre si mesmo, certo? Sobre o seu temperamento, né? E você vai controlando isso. Mas isso é experiência, é vivência. E aí você vai, né? E aí vem o quê? A perseverança. Aí você tem o quê? Perseverar. Ser perseverante, né? Desistir? Jamais. Desistir jamais, né? Mas ir até o fim. Imagine se Jesus fosse desistir. E não foi fácil. O que Jesus passou não foi fácil. Né? O que Estevão passou não foi fácil. O que Paulo passou não foi fácil. Mas desistir? Jamais. Ele foi até o fim. Foi até o fim. Paulo morreu de fome? Faltou alguma coisa para Paulo? Faltou alguma coisa para José? Faltou? Não, querido. Essa é a experiência do cristão. A experiência do cristianismo. Eu vou dizer para você que meus 83, 17, mais 22, 39, estou quase 40 anos aí de igreja. Foi fácil? Mas faltou alguma coisa? Não. Nunca faltou. E até aqui, nos ajudou o Senhor. Então, querido, experiência, é você conhecimento com experiência. Deus te sustenta. Quando ele fala, mas como que eu vou fazer? O sábado é difícil. Vê lá, esse negócio de sábado já foi. Queridos, mera ilusão. Isaías 58, 13 e 14. Se Deus fala assim que se você fizer, se você guardar, eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor diz, está dizendo que ele vai sustentar. Mas para isso o quê? Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que confiar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E o que está escrito aqui, então eu tenho que seguir. Eu tenho que colocar na minha vida. E viver isso que está aqui. Mas você tem que crer, confiar realmente. E Deus vai, busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, Deus se acrescenta. Deus lhe dá. Deus se sustenta, Deus se mantém. É isso que nós temos que confiar. E por isso essa perseverança. Fala aqui que a perseverança é o fruto de uma vida equilibrada. Denota firmeza, persistência, bem como a capacidade de esperar. Essas qualidades são necessárias em situações pessoais e públicas. Capacidade de esperar, coisa que às vezes muitas pessoas não têm, né? Quando fala nisso, eu sempre lembro da Letícia Mantovani, né? Um exemplo, né, da igreja, ela diz assim, acho que meu príncipe fica encantado, vem vindo cavalo, acho que o cavalo deve ter quebrado a perna, deve ter morrido, deve estar vindo de a pé e tal, porque nunca quer chegar lá, né? Hoje já está casado, já tem três filhos, né, se eu não estou enganado, é 3, não sei o quê. Tem um que dá um trabalho danado, né, cada vez quando está no TI, internado, menino e tal, né, tem alergia e tudo mais, até a Ana estava falando isso para a Geni ontem, aqui comentando na igreja. Falou, mas olha, é incrível a própria Ana reconhecendo que a Letícia não se abala. Incrível, né? Então, realmente, apesar disso, ela vive isso aí, mas está sempre aquele astral dela lá em cima. Então, quer dizer, que é coisa que Deus lhe dá. Concede. O Marcos ele aprendeu a cantar, tocar piano com quem? Com a Letícia. Desde pequenininho. Foi a Letícia que incentivou eles nesse caminho. Então, coisas que até hoje ela está aí. Marido com problema, né? Não sei como é que está a situação dele agora hoje, né? Mas doente, né? Mas ela está lá. Segurando as pontas, firmes e fortes, né? Deus abençoe. Deus cuide dela, porque ela merece, né? Então, gente, isso é importante. Então, a piedade também denota o quê? Reverência ou devoção a Deus e tem sido definida como uma percepção muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Piedade. Esse amor fraternal. Pelas pessoas poder ajudar quando você pode. Então, realmente ajudar, porque você não querer só para si. Mas vamos lá. A fraternidade é a consequência do amadurecido amor a Deus.
Isso que você faz pelas pessoas é a consequência do teu amor a Deus. E Jesus não fala isso. Aquele que faz a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. É o que Deus fala. É o que Deus, da maneira como Deus compreende. Fala aqui também que seu bálsamo. Olha assim, olha que interessante. Feliz a igreja em que reina o quê? Bondade e amor fraternal. Essa igreja é feliz. Onde reina bondade e amor fraternal. Compreende, ama. Independente das situações, compreende e ama. E fala aqui que seu bálsamo suaviza muitos ferimentos e dissolve muitas desavenças. Pensam, né? É uma igreja que dessa forma e vivem isso. Tudo bem, se você tem mais experiência, se você tem mais conhecimento, se você tem mais, ama aquelas pessoas. Quer que elas estejam também onde está. Que ela adquira aquele conhecimento, que ela adquira aquelas condições. Certo? Isso é amor fraternal. Amor é a graça, né? Agora falando do amor, amor verdadeiro, o ágape, é a graça que dá perpetuidade a todas as virtudes. Como já dissemos aqui em Coríntios 13, 1 Coríntios, Paulo fala aqui, então o amor é o maior. Quão fácil é repetir essa frase melodiosa, quão difícil é praticar em todas as circunstâncias o princípio que ela encerra. Esse amor emana de Deus, pois Deus é amor. Se você ama, não está fazendo nada demais. Somente está emanando aquele amor que vem de Deus. Deus por você. Tudo que Ele faz, por tudo que Ele dá, emana. Então, quer dizer, fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse amor, ele emana de Deus. 1 João 4,8 fala isso, né? O amor de Cristo é a motivação de toda a vida cristã. O amor de Cristo, então, é a motivação de toda a vida cristã. Então, vai fazer isso. Se você ama verdadeiramente a Cristo. Então, vai seguir esses passos. Você vai só subir essa escada. Se verdadeiramente você ama. Como no casamento, né? Só vai até o fim, seguir tudo aquilo ali, aguentar tudo aquilo ali firme, se verdadeiramente você ama aquela pessoa. Seu cônjuge, né? Se a esposa ama o marido, se o marido ama a esposa, vai superar. Às vezes não é fácil, não é fácil. Muitas vezes, por isso que nós vemos muitas vezes a corda romper, arrebentar, né? Mas aí depende dessa dose de amor, né? Que há realmente na vida. Queridos, eu só queria concluir com vocês aqui, ó. As 8 virtudes são inerentes a Cristo. Elas se tornam nossas quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então, só é possível, só vai adquirir isso se você tiver Cristo na sua vida. Se você aceitou como seu Salvador e Senhor. Não, esquece. Esquece. Né? Então, a fé, se você aceita Cristo, a fé se torna mais forte. O conhecimento é ampliado. Né? A paciência aumenta. A paciência aumenta. Cada dia vivido em harmonia com Cristo acrescenta brilho e força a essas virtudes. Cada dia acrescenta brilho e força. Como cristãos, preciso crescer. Necessito de contínuo crescimento espiritual. Relacionamento com Deus, né? Quem tem relacionamento, senão não há crescimento. Converse. Tudo da Bíblia, oração. Cada dia em harmonia, então, com Cristo, acrescenta brilho e força a essas virtudes. Como cristão, preciso crescer. Necessito de contínuo crescimento espiritual. Meu crescimento pessoal também deve beneficiar a outros.
Então não adianta eu querer conhecer só para mim, mas o conhecimento meu que deve beneficiar a outras pessoas. Fala que você tem que ser o quê? Uma fonte de água viva. Né? Então você recebe e doa. Você recebe e doa. Se você não fizer isso, se torna como o mar morto. Só recebe, mas não doa. Quer dizer, não tem vida. Não tem vida. Como o mar morto. Então, à medida que você compartilha, né, esse conhecimento, então, você tem que beneficiar outros. Você pode crescer na vida, santificada, se cooperar com Deus. O apóstolo Pedro mostra como o relacionamento com Jesus torna possível uma vida santificada. E como Paulo disse aqui, né? Se subimos a escada que Pedro coloca diante de nós, nosso crescimento cristão será uma realidade diária. Pois em Cristo, como diz Paulo em Romanos 8:37, em Cristo somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Queridos, sei que vocês estão cansados, mas que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que você continue crescendo a cada dia, subindo esses degraus, né? Sendo um cristão melhor, ajudando também outros a compartilhar, a subir, ajudando a outros a ter esse conhecimento, é verdade, e também desenvolver a sua fé a cada dia. Assim um dia, em breve, todos juntos, possamos estar com Cristo lá no céu. Amém? Pai querido, Deus de amor, Criador, Redentor e Mantenedor. Quão precioso, Pai, Jesus é para nós. Pai, nós sabemos que o Senhor é quem nos criou. Nós sabemos que o Senhor é quem nos comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E o Senhor é que mantém as nossas vidas, ó Pai. Se estamos aqui, se sabemos alguma coisa ou podemos alguma coisa, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. É porque o Senhor nos conduziu, o Senhor nos colocou neste lugar, o Senhor nos colocou nessa posição, o Senhor nos ensinou todas as coisas, ó Pai, e o Senhor nos mantém com mãos fortes e poderosas. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. E cada dia, essa igreja, esses Teus filhos possam compreender essas verdades, possam realmente colocar-se à disposição, Pai, para Te servir da melhor forma, se gastando e se deixando ser gasto na Sua obra, Senhor. Por essa causa, morrendo por essa causa, se preciso for, defendendo essa bandeira, porque sabemos que o Senhor já morreu por nós na cruz do Calvário. E como podemos corresponder a esse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós, ó Pai? É colocando as nossas vidas nas Suas mãos, com a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção e do Teu amparo. E que o Senhor nos conduza até onde o Senhor quiser conduzir, Senhor. Que o Senhor nos mantenha até onde o Senhor quiser manter. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Colocamos aqui a Tua igreja, colocamos os Teus filhos aqui nas Tuas mãos, com a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu amparo. E que o Senhor fale a mente e o coração de cada um, desenvolvendo aqui o amor, a alegria, aqui o sentimento realmente de cristianismo verdadeiro, e vivermos uma vida para Ti, para que um dia possamos estar contigo nos céus. Cuide de cada um, ó Pai. Pedimos, abençoe a cada lar aqui representado. Nos dê uma boa noite de descanso, uma semana feliz na Tua companhia, ó Pai. E que nada faça, nada impeça, que nos desvie de Ti, ó Pai, da Tua palavra, que venhamos tomar outro caminho, outro rumo, mas não, Pai, nos conduza sempre seguro ao Teu lado, Senhor. Pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo, não porque somos merecedores, mas o fazemos em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor.